Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa, episódio número 273. Lembrando sempre a quem ouve pelas web rádios, pela Rádio Show do Esporte, pela Rádio Esportes.net, pode ouvir nosso programa também nos aplicativos TuneIn e Radiosnet, disponível para Android e iPhone. Vamos sem perder tempo, chegou a hora do Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Sexta Marcha vai começar com a Fórmula 1. Fórmula 1. Tá batido o martelo em caráter de urgência, reunião com as equipes, com a diretoria, com o Jean Todt, com o Chase Carey, bateram o martelo. A partir deste ano, ponto para quem fizer volta mais rápida. Carlos Martins, isso já dividiu opiniões. Opinião deste, concordo. Opinião deste, concordo com ressalvas. Tem que fazer igual a Fórmula E, só se o piloto chegar nos pontos, para ganhar ponto da volta mais rápida. Sim. Porque piloto que tiver... É opinião mais do que válida. Porque piloto que tiver mal vai querer parar na última volta para fazer pit stop, vai dar perigo até de acidente, né? Ou quem tiver... Vai ficar igual a primeira temporada da Fórmula E, que... até a segunda, lembra do de Graça com o Buemi quando bateram na prova de Londres? Na primeira não, na segunda, onde de Graça e Buemi bateram, estoporaram o carro e com o segundo carro fizeram só pra quem fizesse a volta mais rápida. Sem comentários, vamos. Ainda coloquei, o Felipe Mota da Fox Sports postou nas redes sociais o que o pessoal achava, e eu coloquei que tinha que ter ponto pro pole, 2 pontos pro pole, e você tinha que ter ponto para quem ganhasse mais posições, com as ressalvas. Ah não, o piloto foi punido nos treinos, tá fora, ele não vai concorrer. Ah não, mas o piloto resolveu poupar para parar mais vezes ou para jogo de pneu, tá fora. É piloto que tentou e não conseguiu classificação e foi parar lá atrás e recuperou volta. Seria só que sabe que muito bacana. Que isso é meio assim, essa de pontuação de quem mais ganhou posição fica meio estranho, Rodrigo, porque assim, digamos eu largo em terceiro ou quarto da vida. Aí tal, eu tenho um carro de bom calibre. Eu posso muito bem falar assim, eu tive um problema, vou largar do box. Não, e aí tá fora. Aí tá fora, é isso que eu comentei. Não, é só o piloto que, eu tive problema nos treinos e larguei lá atrás. Ah, não, eu resolvi trocar todas as peças e larguei do box. Não, esquece. Aí teria que ser excluído, que senão vira festa. Aí toda a gangue ia largar lá atrás. Ia ser Hamilton e Vettel dividido a última fila, toda a corrida. O Bottas não conta, coitado. Vamos lá então, gente. Próximo assunto, vamos falar de turismo. Turismo porque nós tivemos muitas coisas, vamos lá. Semana passada começou o Supercars australiano, prova de Adelaide, vitória dupla do atual campeão Scott McLaughlin. Na primeira prova, Jamie Whincup e Shane Van Gisbergen completaram o pódio. Na segunda prova, só mudou o segundo colocado Cameron Waiters, que completou o pódio. A próxima prova é em Melbourne, junto com a Fórmula 1, dias 16 e 17 de março. Também tivemos etapa do turismo carreteira em Neuquén, na Argentina. Corrida vencida por Valentim. Olha, fazia tempo que eu não falava o nome dele aqui no programa, tá? Valentim Aguirre venceu, com José Manuel Cera e Mariano Werner completando os 3 primeiros lugares. O Cera é líder do campeonato com 78,5, o Werner tem 77,5 e o Aguirre subiu para 75,5. Próxima prova em Concepción do Uruguai, 31 de março. A prova é na Argentina, tá? Outra prova de turismo, Jaguar I-Pace, prova em Harbourfront, Hong Kong. Vitória de Brian Sillers com Catherine Led em segundo, Sérgio Gimenez em terceiro, Cacá Bueno em quinto. Cacá Bueno largou na pole, uma errada numa curva, ele perdeu a chance de vitória. Na Pro AM a vitória ficou com Yaki Zhang e a classificação do campeonato. Brian Sillers 46 pontos, Catherine Led 42, o Gimenez tem 37 pontos, o Bueno em quinto com 23. Na Pro AM o líder é o árabe, o Bandar Alessai, com 56 pontos. Próxima prova também vai ser em Sanya, na China, dia 23 de março. Alguma coisa do turismo que você queira falar, Carlos?
Enquanto isso, no Brasil, em se comparado à Argentina... Cri. Então, cadê os grilinhos? Os grilinhos são melhor que eu. Isso. Vamos pro próximo assunto, então. Vamos pros monopostos. Bora. Monopostos com a trinca que correu junto com a Indy, né? A Road to Indy, começando com a Indy Lights, que de novo tem um grid patético com 10 carros apenas. Por que não une isso com a Pro 2000? Mas tudo bem. Primeira prova vencida por Zachary Claman de Mello, com Toby Sowery e Oliver Askew completando em terceiro. Na segunda prova, Rinus VeeKay, que bateu na primeira prova e ganhou a segunda, com Zachary Claman de Mello em segundo, Toby Sowery em terceiro. Lucas Cole terminou em nono e em sétimo nas duas provas. A classificação do campeonato tem o Claman de Mello na liderança do campeonato, claro, né? Um primeiro e um segundo lugar. Ele só poderia estar liderando o campeonato, né? 57 pontos, Rinus VeeKay 48, Toby Sowery 47, o Cole é o nono com 26 pontos. Próxima prova acontece em Austin daqui a 2 semanas, 22 a 24 de março. A Pro 2000 e a USF 2000 só vão correr em Indianápolis no misto primeiro, né? Então, Pro 2000, prova em São Petersburgo, vitória dupla de Parker Thompson. Primeira prova, Rasmus Lind e Stingray Hobb completaram o pódio. Na segunda prova foi Kyle Kirkwood e o Hobb que completaram. Classificação no campeonato, Thompson com 64 pontos, o Lind com 45, Daniel Frost com 41 pontos. Na USF 2000, primeira prova vencida por Braden Ives, Manuel Suleiman e Hunter McErea completando o pódio, com a Bruna Tomazelli na 16ª posição. Ela confirmou a presença na categoria e já chegou bem pra caramba em sexto. Rodrigo, desculpa, mas foi sexto na primeira prova. Sim, eu falei. Você falou 16º. Não, sexto. É que eu confundi, que eu ia falar com 13º com o estreante da categoria, que é o Eduardo Barrichello. Sim, o filho do Rubinho, tá? Na segunda prova deu Braden Ives de novo, com Hunter McErea em segundo, Zach Holden em terceiro, a Bruna na 7ª posição e o Dudu não completou a prova. Classificação do campeonato, Ives 62, McErea 47, Suleiman 40, a Tomazelli na 5ª posição com 29 pontos e o Dudu Barrichello com 9 pontos em 17º. Hora da gente falar do Rally. Antes, se o Carlos quer falar alguma coisa dessa rodada da Road to Indy, Carlos. Da Road to Indy, a Bruna Tomazelli ainda bem conseguiu uma vaga na USF 2000 e que bom que ela conseguiu ótimos resultados nessa primeira prova. Que mostra que Dudu, não dá pra cobrar nada dele. O primeiro ano ele não subindo para monopostos. Espero que dê tudo bem com ele. É o que todo mundo espera, mais um nome aí pra buscar alavancar o automobilismo brasileiro no mundo todo. Vamos agora falar de Rally, então. Rally de León, no México, o Mundial de Rally, que teve vitória de Sebastian Ogier e Julien Gracia, venceram mais uma. Otanak e Martin Järveoja chegaram em segundo, Elfyn Evans e Scott Martin em terceiro. Sebastian Loeb e Daniel Helena, né, acabaram abandonando a prova, e com isso o Tanak e o Järveoja conseguem se manter na liderança do campeonato com 65 pontos, Ogier e Gracia com 61, Thierry Neuville e Nicolas Jussou com 55. Próxima prova é o Tour de Corse na França, entre os dias 28 e 31 de março. Carlos Martins. Olha o Ogier chegando aí, gente. Olha o Ogier, o francês, gente. Chora adversários. Vamos lá, que agora a gente tem que falar de motocross com uma notícia não muito feliz. Motociclismo. Mundial de Motocross começou o MXGP na Patagônia, na Argentina. Primeira vitória. Primeira e segunda corrida, vitória de Antônio Cairoli. Segundo lugar nas duas provas para Tim Gaggia, só muda o terceiro colocado. Roman Febre foi o terceiro colocado na primeira corrida e Jeremy Van Horebeke o terceiro na segunda corrida. O Roman Febre acabou caindo feio na segunda prova e quebrou o tornozelo. Até o site oficial coloca o tornozelo severamente quebrado. Quebrou em 2 pontos o tornozelo. Foi levado para o hospital universitário
da Antuérpia, assim que chegou na Europa. O especialista ortopédico, o Dr. Geert Peersman, confirmou que ele quebrou em 2 lugares o tornozelo. Vai requerer cirurgia, claro, está marcada para essa semana ainda. E deve levar 6 semanas de recuperação. Ele dá adeus, a princípio, a qualquer chance de título. Claro que a equipe lamentou, claro que todo mundo ficou chateado, mas Carlos, visto o tombo que ele sofreu, ele sair só com o tornozelo quebrado foi um milagre. Sim, foi assim, na hora que eu olhei, falei, ai, a perna quebrou em várias partes, virou um caco. O Vintes é daquele acidente que a gente olha e a gente... Sabe o que a gente olha e quer desver? A coisa foi feia. É aquela que você olha assim, você vira até pra... Você tira o foco da tela assim, tipo, não, velho. Você fica olhando pra borda da televisão porque você não quer olhar pra tela. Felizmente pra borda, pra parede, pra qualquer canto. Felizmente foi só o tornozelo e boa recuperação pro Romain Faber. Ele não vai ouvir a gente, eu não sei falar francês também. Então, boa recuperação pra ele. Cairoli 50 pontos no campeonato, Gaja 44, Van Horebeke 35. A próxima prova é na Grã-Bretanha, no Martelly-Bassin, dia 24 de março. Lembrando que o Mundial Feminino começa dia 31 em Assen. Vamos pro próximo assunto, Carlos? Antes disso, Rodrigo, faltou Endurance. Tem 2 notícias do Endurance nesse período. Endurance? Então vamos falar de Endurance? Vinheta do Endurance. Endurance. Manda aí, Carlos. Vamos lá. A primeira é com muita tristeza, lágrimas nos olhos, que a Ford anunciou que este é o último ano do projeto GT dele. Ou seja, podem se preparar Ford com Hypercars. Eles estão, olha, ainda não há nada definido se vai ser para Hypercar ou se vai ser para um projeto DPI visando o WeatherTech, mas este vai ser o último ano onde a fábrica vai fazer o apoio no GT com seu projeto que remeteu ao lendário Ford GT40 entre 66 e 69. Foi aquela coisa, 50 anos depois, 4 anos de apoio, várias vitórias e querer terminar ainda aqui por cima. Vamos ver se ainda termina por cima, né? A outra notícia que saiu nessa semana também, em comemoração aos 50 anos de criação, a Porsche restaurou o seu primeiro 917. Que foi para o museu, né? Hã? Ele foi para museu, não foi? Foi, tá no museu da Porsche. Eles acharam o primeiro 917, eles restauraram por completo e tá no museu da Porsche para poder comemorar os 50 anos do Fórum 911, o melhor projeto que a Porsche já fez em sua história. Pelo menos eles convidaram o dono do carro para estar lá no museu também? Bom, não sei se o cara tá vivo, né? De alguém comprou o carro, né? Ah, sim, não, alguém comprou o carro, certo? Mas estou falando do piloto. Ah, não, tô falando do dono do carro. Ah, sim, bom, isso não sei, não, vou procurar saber. Mas é uma grande notícia, com certeza. Parte da história sendo restaurada e sendo colocada para os mais novos é sempre... Estamos a falar de 2 ícones. Um ícone do meio pro final dos anos 60 e o seu sucessor. Exatamente. Bora então? Bora então. Não sei se a gente vai ter... Não, tem tempo bastante ainda, queridos ouvintes. Vamos lá então pro próximo assunto do nosso programa, que deixamos em 2 semanas para vocês, queridos ouvintes, votarem nas redes sociais, tanto do Bandeirada quanto das rádios, quanto as minhas também. E vocês escolheram o personagem da história dessa semana. Então, pode rodar a vinheta que esse personagem é dos ouvintes. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Em tempos onde a Fórmula 1 era o suprassumo de satisfação entre os pilotos,
ele acabou sendo feliz em outras categorias e não por isso ele coleciona conquistas fora da Fórmula 1 e respeito por todo mundo, inclusive pro pessoal da FIA Fórmula 1. Estou falando do italiano Teo Fabi, nascido dia 9 de março de 55, ou seja, ele fez aniversário no último sábado, completou 63 anos de idade. 64, estamos em 19, Digão. Isso, 64. Eu falei 65 confundida, a data de nascimento 55. Viajei completo, queridos ouvintes. Não, 2020 é só no ano que vem. Dentre tantas conquistas que ele teve, ele tem o título mundial de kart de 75. Ele ganhou a Fórmula Pacific neozelandesa em 78. Ganhou a Fórmula Ford em 77. Ganhou uma prova em Pocono no primeiro ano dele de Indy, onde ele foi vice-campeão. Aliás, foi a melhor temporada dele na Indy, correndo pela Forsythe. Sim, queridos ouvintes, já existia a Forsythe nos anos 80. E ele ganhou o Mundial de Protótipos, o WSC, em 91. Que, aliás, foi um ano onde ele terminou em terceiro em Le Mans. Terminaria em segundo 2 anos depois. Isso em Le Mans, vê bem, ouvintes. Vê se o cara não foi feliz. Ele andou em Le Mans de Lancia. Ele andou de Jaguar, Toyota e Peugeot. Na Fórmula 1, ele andou de Toleman, Brabham, aí voltou para Toleman, pra quê, não sei, e viveu 2 anos muito bons na Benetton, em que pese os resultados, mas no fim das contas ele saiu com 2 pódios da categoria. Na Indy, o bagulho foi um pouco mais feliz para ele. No primeiro ano foram 4 vitórias e o segundo lugar do campeonato. E o título de Rookie do ano. Ele ainda venceria uma em 89 e terminaria com 4 vitórias na categoria, na IndyCar, onde ele passou por Forsythe, passou pelo projeto da Porsche na Indy, a Porsche Indy, correu de Newman Haas, correu de Hall, voltou para Forsythe e encerrou na Pac West. Carlos Martins se trata de um piloto que merece todo o respeito. Ele não aparecia muito para ninguém, ele era na dele, mas acelerava. Os números foram discretos, mas ele fez a sua história. Ele tem o seu nome guardado na história do esporte a motor. Sim, com certeza, amiguinho. Só de você ter em 83 o seu carro estampado como Pole, cara, e detalhe, ele era Rookie. Amiguinho, Rookie. Aquele grid é legal, tem um monte de Rookie. Em 83 ele foi só o segundo cara a fazer isso. A chegar, não conhecer a pista e cravar pole. Cara. Aliás, aquele ano de 83, olha o grid. Olha a quintinha no grid. Mike Mosley, Rick Mears, Tom Sneva, terminou vencendo a prova, Al Unser e Al Unser Jr., Al Unser Filho, que era estreante, Bob Rahal, Roger Mears, Tony Bettenhausen Jr., Mario Andretti, Patrick Bedard, que era estreante também, Dick Simon, Chip Ganassi. Sim, Chip Ganassi já foi piloto. Hoje ele tá, como diz o Neto Gordo, feito um porco, mas ele era piloto. Scott Brayton. Era meio que reject, mas era corredor. Muito reject. Virou estrela como dono de equipe. Derek Daly, Scott Brayton, AJ Foyt. Ou seja, o incansável. Grid tinha, né, Carlos? Grid tinha, com certeza. E detalhe, a volta dele em 83 ele fez em 207,395 milhas. E uma das voltas ele chegou a 208 milhas, cara.
Estamos a falar de anos 80. O cara chegar numa média de 334 km por hora para 500 milhas num carro que no menor sopro se esfacelava, cara, ele, como diz o Eric, ele tem poliorquidismo, com certeza. Naquela prova ele liderou 23 voltas e abandonou na volta 47 com problemas no combustível. E mais, não, a gente não pode esquecer também, Rodrigo, do que ele fez em Le Mans, né? Sim. Onde em 93 ele terminou em P2. Foi P2, P2 com a Peugeot, P3 com a Jaguar. E engraçado, nos 3 anos dele de Lancia ele não completou a prova. Foi completar depois que ele voltou, né? Porque ele tinha corrido 80, 82, 83, saiu, voltou 91, 92, 93. Nossa, mas também com a Lancia ele não chegou a dar 100 voltas em nenhum dos anos. O máximo foi 92 e 82. E ele que terminou, como eu falei, ele foi o campeão. Ele não dividiu o título com outro piloto que ele tenha corrido, não. Ele foi o campeão em 91 do Mundial de Sports Car, correndo com aquele carro icônico da Silk Cut Jaguar. Lindo, 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 né? Só pra deixar claro que ele venceu. É que não aparece as vitórias que ele teve. Não, ele venceu. Ele venceu, sabe quantas provas? Naquele ano? Quantas? Uma. Caramba, é consistência mesmo, viu? Ele venceu uma prova. Em compensação, chegou no pódio em todas que ele completou. Ele só não completou a prova de Suzuka e ele só não completou em Hermanos Rodrigues. De resto, ele completou todas no pódio e ele acabou chegando com 86 pontos como o campeão daquele ano. Foi feliz. Bem feliz. O cara entende do riscado, né? O cara entende. E viu que quando não foi muito bem na Fórmula 1, vai pra Endurance. Quando no Endurance vai pra Indy, que também tem mercado, e por aí vai. E você sabe a corrida que ele conquistou seu último pódio na Fórmula 1? Ele conquistou 2. Ele conquistou em Detroit. Imagina, Detroit foi em 84. Foi a única vitória do Nelson Piquet naquele ano. Vindo de duas provas que ele não tinha corrido, correu em Detroit e chegou em terceiro com a Brabham. Imagina, a Brabham já começando sua curva descendente, ele chegou no pódio, ele e o Nelson Piquet. A outra prova, é maldade de dizer um negócio desse, Carlos, foi na prova que o Stefan Johansson quase partiu dessa pra melhor. Lembra da porrada que o Johansson deu no servo? Sim. Foi naquela prova. Nossa, aquilo ali foi temerário. Foi naquela corrida que ele chegou em... Ele largou em quinto, que já era um baita resultado, né? Na frente das McLaren, na frente das Lotus, na frente de uma das Ferraris. Ele conseguiu botar o carro em quinto e terminou na terceira posição, né? Prova vencida pelo Mansell com o Piquet em segundo. Foi a última prova na Áustria antes da reforma que encurtou o circuito. Sim. Merecido, né? O pessoal ter escolhido ele para ser o piloto. Ah, sim, foi com certeza bela escolha dos nossos ouvintes. Belíssima escolha. E eu tô lembrando de outras provas dele aqui. Lembrando principalmente de uma corrida. Foi o último pódio dele na Indy, que foi o GP de Long Beach de 95. Lembra dessa? Lembro. Deixa eu só ver, eu tô querendo lembrar o vencedor dessa prova. Corrida realizada em Long Beach, que teve vitória do Michael Andretti, correndo já de volta na Newman Haas. Não, ele fez a pole, fez a volta mais rápida. E aí quem ganhou a corrida? Alonso Júnior. Alonso Júnior acabou vencendo prova num ano que, como a gente já falou, teve
Villeneuve vencendo prova, Paul Tracy venceu prova, Rob Gordon venceu corrida, Al Unser Jr., Emerson Fittipaldi venceu prova, Michael Andretti venceu corrida, Scott Pruitt, André Ribeiro venceu prova, Gil de Ferran venceu prova. Foram bons tempos da Indy, né, Carlos? Bons tempos. E em 95 ainda Penske conseguiu o feio de não se classificar para as 500 milhas. As 500 milhas. E o Theo Fabi, ele fez a pole ainda em Milwaukee, e melhor volta em Milwaukee e em New Hampshire, além do pódio em Long Beach. Aquele foi o seu último ano completo numa temporada, ele terminou em nono com 83 pontos. É um cara que deixou seu nome, não tem jeito. Com certeza, o cara mandou muito bem, muito bem. Inclusive na última disputa dele de Indy 500, né, que foi em 95, onde ele chegou em oitavo, correndo pela Forsythe. É isso aí, ouvintes. Sim. Vamos agora encerrando o nosso bloco. A gente vai encerrando o terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta para os momentos e estaremos de volta para falar das notas. O último bloco do Bandeirada vem daqui a pouquinho. A gente já volta. Fiquem com a gente.